Olá, pessoal, boa tarde. Turma do NED, Núcleo de Estudos da Doutrina Espírita, sejam bem-vindos. Estamos preparados aqui para estudar mais um pouquinho do Livro dos Espíritos, toda sexta-feira às 14 horas, mas você pode assistir outros horários também, né? Ele está lá gravadinho, está no Face, estamos hoje no Facebook, no YouTube, estamos também no Face do Newton Júnior 6. Estou mandando para a galera aí que está me pedindo. Exatamente. Link para vocês acessarem aí. É muito importante a participação de vocês, é muito importante as perguntas. É um assunto que eu acho que muita gente já ouviu, mas não entende. Tem gente que lê e não entende. Inclusive, esse assunto ele não é muito abordado, né? Porque está muito ligado aos. Inclusive, esse assunto está ligado aos que nós falamos sobre obsessão, possessão. Sonambulismo, tem. Isso. Então, a gente está. Isso aí. Então, a gente precisa da sua participação. Não entendeu? Pergunta novamente. Pode concordar, discordar. Importante é que você participe, que você tire suas dúvidas. E nós estaremos aqui até às 15 horas e pouquinho, também para justamente a gente trocar uma ideia. E aí, vamos ver quem é que está entrando aí. Vamos à chamada. Chamada, né, da nossa classe, do NED. Aí, ó, Marlene Bragança, seja bem-vinda. Heloísa Inácio. Heloísa Inácio, estou esperando você voltar, Heloísa. Você está viajando, que eu sei. Delmira, Cicone Moutinho. Olha, Delmira está aí já. Está aí. O almoço hoje bem, ó. O almoço foi ótimo, né? Falei para ela que está uma delícia. Cláudia Ribeiro, a Claudinha, boa tarde. Um beijo, Claudinha, para você, para o Jô, para o Rafa, para a turma toda aí, para a Carolzinha, que está lá na... Rosemary Cortez Caetano, seja bem-vinda. Joelma Ventura. Joelminha, um beijo também, Joelma. Marisa Fente Pérez, deixa eu colocar a Marisa primeiro. Boa tarde, Marisa, tudo bem? Oswaldo Araújo Júnior, boa tarde. Amigo, presente sempre. E mais o pessoal que está entrando. Estamos aguardando o pessoal entrar. A gente sabe que tem muita gente que acaba assistindo depois. Tem o pessoal da China, tem a Priscila, tem o pessoal de fora. Ela está dormindo essa hora, né? Essa hora ela está... 2 da manhã, exatamente. É um horário parecido com o do Japão, né? Exatamente com o horário do Japão. E o pessoal vai assistindo aí, na medida do possível, em horários alternativos. E é isso que a gente quer. A gente quer levar um pouco da doutrina através do Livro dos Espíritos. Boa tarde, Newton Júnior. Boa tarde, pessoal. E hoje vamos novamente fazer aquela convocação. Um de vocês aí que quiserem participar visualmente, né? Através das redes, botar a sua presença na telinha. É só pedir para o Zé, ele bota, né, Zé? Então, aí você tem o WhatsApp, né? Você tem lá o WhatsApp, é só colocar aí. Eu mando para vocês o link e entra junto com a gente aí, não tem problema. Vamos lá, mulher, vamos entrar. Olha aqui, ó, vou até colocar o WhatsApp aí, ó. E você pode fazer pergunta pelo WhatsApp também. Isso. E aí, ó, assim, eu quero participar junto com vocês, quero dar minha opinião. Lado aqui da telinha, tem até um espaço para vocês aqui da janelinha. Aqui, né? Isso, tem esse espaço aqui, ó. Tá bom? Bota vocês aí. Vamos lá, mulher. Bota aquele batomzinho, mas eu sei que a mulher gosta de ficar bonitinha. Quem? As mulheradas, né? Gosta de botar aquele batomzinho, arrumar o cabelo para aparecer, né? Tá bom. Tá bom. É isso aí, pessoal. Vamos estudar? Vamos começar? Vamos embora. Posso liberar o vídeo? Libera, vamos embora. Vamos embora? Então tá bom. Vamos lá. Convulsionários, pergunta de 483 a 487, se não me engano, é isso? Acertei? Vamos lá. Capítulo 9. Intervenção dos espíritos no mundo corporal. Convulsionários. Perguntas 481 a 483. Os espíritos desempenham algum papel nos fenômenos que se produzem com os indivíduos chamados convulsionários? Sim, e muito grande, assim como o magnetismo, que é a fonte originária desses fenômenos. Muitas vezes, porém, o charlatanismo tem explorado e exagerado esses efeitos, o que os fez cair no ridículo. De que natureza são, em geral, os espíritos que concorrem para a produção desses fenômenos? Pouco elevada.
Acreditais que espíritos superiores se divirtam com tais coisas? De que modo o estado anormal dos convulsionários e dos que sofrem crises nervosas pode estender-se subitamente a toda uma população? E feito de simpatia. Em certos casos, as disposições morais se comunicam com muita facilidade. Não sois tão alheios aos efeitos magnéticos que não possais compreender isto. E a participação que alguns espíritos devem tomar no fato por simpatia para com aqueles que os provocam. Entre as faculdades extraordinárias que se notam nos convulsionários, algumas facilmente se reconhecem, das quais o sonambulismo e o magnetismo oferecem numerosos exemplos. Tais são, entre outras, a insensibilidade física, a leitura do pensamento, a transmissão das dores por simpatia e etc. Não há razão para pôr em dúvida que os indivíduos acometidos por crises nervosas estejam numa espécie de sonambulismo desperto, provocado pela influência que exercem uns sobre os outros. Embora não se dê em conta, eles são, ao mesmo tempo, magnetizadores e magnetizados. Qual a causa da insensibilidade física que se observa em alguns convulsionários e em certos indivíduos submetidos às torturas mais cruéis? Em alguns, é um efeito exclusivamente magnético, que atua sobre o sistema nervoso, do mesmo modo que o fazem certas substâncias. Em outros, a exaltação do pensamento amortece a sensibilidade, como se, nestes, a vida tivesse se retirado do corpo para se concentrar no espírito. Não sabeis que, quando o espírito está muito preocupado com uma coisa, o corpo não sente, não vê e nada escuta? Nos casos de suplício, a exaltação fanática e o entusiasmo oferecem, frequentemente, exemplos de calma e sangue frio, que não seriam capazes de vencer uma dor aguda, senão admitindo que a sensibilidade se acha neutralizada por uma espécie de efeito anestésico. Sabe-se que, no calor da batalha, muitas vezes não se percebe um ferimento grave, ao passo que, em circunstâncias ordinárias, um simples arranhão faria estremecer. Visto que esses fenômenos dependem de uma causa física e da ação de certos espíritos, é de perguntar-se como, em alguns casos, a autoridade pública foi capaz de fazê-los cessar. A razão é simples. Neste caso, a ação dos espíritos é meramente secundária. Apenas aproveitam de uma disposição natural. A autoridade não suprimiu essa disposição, mas a causa que a entretinha e exaltava. De ativa passou a latente, tendo a autoridade razão de agir assim, porque do fato resultava abuso e escândalo. Aliás, sabe-se que essa intervenção é impotente, quando a ação dos espíritos é direta e espontânea. Há pouco a gente ouve falar sobre convulsionar, né? A gente fala de convulsão, já logo imagina a pessoa se batendo no chão, espumando, né? Eu tenho uma convulsão, meu filho tem muita convulsão, e assim por diante. A convulsão, ela... vamos sempre... Eu gosto sempre de relembrar que o corpo físico, ele é uma roupagem do espírito, digamos assim, gerenciado pelo perispírito, tá certo? Então, todos os sintomas físicos, ele tem uma razão espiritual. Concordam comigo? Porque é que nem eu sempre falo, a roupa que nós vestimos, né, a roupa que nós vestimos não nos refere, né? Ou seja, não é a nossa personalidade, é um reflexo, sim, da nossa personalidade, porque nós vestimos de acordo com o nosso gosto. Então, o corpo físico, as enfermidades, as disfunções, elas são provenientes, são efeito de uma causa que vem do comportamento espiritual que, através do gestor perispírito, transfere para o corpo físico. Então, aqueles convulsionados têm influência espiritual? Tem influência espiritual. Ah, mas eu fui no médico, o médico disse que
o meu marido, meu filho, assim, ele tem um problema lá no campo mental, assim. Então, mas essa disfunção que está no corpo físico é proveniente ou do comportamento do espírito ou da atuação desse espírito, digamos assim, que influencia no corpo veja bem, esse espírito que está danificando o corpo, ele só faz isso porque nós permitimos. Louco isso, né? Complicado. Quer dizer que eu permito o cara me prejudicar. É estranho, né? Muito complicado. Permito, pior que permito, né? Mas como eu permito? Eu não quero. Eu permito a partir do momento que você compactua com ele, que você se afiniza com o modo dele ser. Se ele é um espírito egoísta, se ele é um espírito rancoroso, se ele é um espírito orgulhoso, se ele é um espírito raivoso, e eu me afinizo, eu abro a minha porta vibracional para que ele penetre, eu estou compactuando, né? Porque nós não nos achamos orgulhosos, nós não nos achamos vaidosos, nós não nos achamos arrogantes, prepotentes, egoístas, nós não nos achamos, e realmente não somos, mas nós estamos. Não somos por quê? Porque nós somos, isso eu também insisto bastante, de que nós somos maravilhosos, amorosos, fraternos, seres maravilhosos, porque somos a imagem e semelhança do Criador. Mas não estamos, por vários motivos, pela infantilidade espiritual que nós temos, por valores distorcidos que nós temos, pela própria, veja bem, pela própria convulsão. Todos nós temos uma convulsão. Como assim? Eu nunca caí no chão espumando? Sim. Quando você cristaliza uma ideia, você se fecha. Por exemplo, Nietzsche, que é um filósofo alemão, ele diz o seguinte, que as pessoas fanáticas, e eu não estou falando de política, eu estou falando de tudo, política, futebol, pelo filho, pelo marido, ou seja, você não se permite vivenciar a sua vida, você se cristaliza naquela informação, você se alieniza, você faz uma alienação do seu compromisso com você mesmo e você se torna um convulsionário, ou uma pessoa convulsionada. Por quê? Porque eu me fechei, né? Então, Nietzsche fala que as pessoas fanáticas são mais perigosos para a verdade do que as pessoas mentirosas. Por quê? Porque as pessoas que são mentirosas, elas podem ser um ator, convenceu todo mundo, mas ela não se convenceu, porque ela sabe que aquilo é mentira. A não ser uma disfunção que nós temos na psicologia, que a gente chama de mitose. Mitose é aquele cara que mente tanto que ele acredita nas suas próprias mentiras. Ele acaba acreditando que aquilo é verdade. Ele se torna, para ele, aquela mentira se torna uma verdade. Aí ele se torna um convulsionado, porque ele se converteu àquela mentira. Ou seja, ele se tornou fanático, né? O fanático é aquele que cristaliza a ideia, só existe uma verdade, apenas uma, a dele. A dele e daqueles que compactuam com ele. Esse é o fanático. E ele é mais perigoso para a verdade que a mentira. Porque, por exemplo, nós temos vários exemplos, o fascismo, o nazismo, né? Foi uma convulsão social, né? Ou seja, houve uma cristalização de toda uma nação. Uma pessoa conseguiu, de alguma forma hipnótica, que também não deixa o poder de convulsionar as pessoas, ele conseguiu convencer toda uma nação de que aquilo era uma verdade única. E vejam o que eles fizeram. E nós não estamos livres disso em nossas vidas. Porque muitas vezes nós convulsionamos uma coisa que a gente acha que é tão importante que muitas vezes a gente direciona os nossos filhos por caminho que não os pertence. Porque eu acho que o meu caminho, a minha verdade, o meu fanatismo naquilo que eu criei, né, é o que tem que ser seguido pelas pessoas à minha volta. E o filho, que é mais fácil de você manipular, a gente até tenta o marido ou a esposa, mas há um choque, porque já existem ideias cristalizadas, não é verdade? Agora, a nossa criança, que é o barro, onde nós, como oleiros, precisamos manipulá-lo, cada um manipula de acordo com a sua vontade. Aí nós cristalizamos, talvez, as nossas ideias, e como eles são espíritos individuais, essa tentativa de cristalização cria neles conflitos que eles vão vivenciar mais tarde.
Então, a convulsão não é só a pessoa cair no chão, ou uma espécie de possessão, até o Zé estava conversando em off aqui, né, Zé? Isso. Sobre as pessoas que são possuídas, que de alguma vez... E convulsionam, né? As pessoas possuídas se convulsionam, elas caem no chão, perdem totalmente a noção, a razão, e cristalizam a sua ideia, que nem o caso que o Zé contou, daquela moça que você atendeu, né? Eu contei para aquela live lá para Nova York, né? Sobre... estávamos falando que as características da Dona Lola, na época, Sim. como médium, e que veio muitos casos de pessoas com um processo obsessivo acentuado, né? Até possessão, né? Isso, e tivemos 2 casos, uma que vinha parecendo uma cobra, e outra que é uma menina pequena, ela tem os seus 20 e poucos anos, mas uma pessoa bem miúda, magrinha, e que estava completamente descontrolada. E que nós precisávamos de pelo menos tinha uns 3 homens, eu lembro até que estava o seu Zenon, eu e mais, para segurar ela. Você é grandão, hein? Não, 3 pessoas, e o seu Zenon também, e outras pessoas que participavam na época, grandes para segurar ela. Nós não conseguíamos segurar ela. E aí é isso que eu fiz essa pergunta para você. Essas pessoas não sentem dor. Não sente. Não sente. Por que elas não sentem? O que é a dor? O que faz anestesiar isso? Porque é assim, nós temos uma coisa chamada encéfalo, né? Encéfalo é o todo. Nós temos o cérebro, né? O cérebro tem os seus lóbulos, né? O lóbulo esquerdo, o lóbulo direito, que é a parte das artes, a parte da ciência. Porém, nós temos o quê? Fora o cérebro, nós temos temos o hipotálamo, né? E várias glândulas as glândulas cerebrais, né? Tem as amígdalas cerebrais que fazem parte desse encéfalo como um todo, tá certo? Então, o que acontece? Por um motivo científico, técnico, e de cada espírito, porque hoje nós temos dentro da doutrina dos espíritos uma informação genérica, né? Uma informação, mas cada um de nós temos uma reação dentro dessa informação, mas de forma diferente. Não dá para você avaliar o caso de uma pessoa abrindo o livro dos espíritos, ou seja, lá está a base, né? Mas a construção é que nem uma edificação. Você sabe que a base ela não muda, né? A parte estrutural não muda. Os baldames, para quem conhece, sapato, ou seja, são coisas que vão segurar não vão deixar o prédio cair. Isso é estrutura, isso não muda. Agora, a maquiagem você faz do jeito que você quiser, redondo, quadrado, para lá, para cá. Existe toda uma arquitetura. Então, cada um de nós, nesse processo, tem essa arquitetura. E aí fala que, se vocês perceberem, que o espírito que está nesse processo, ele completamente se desvincula, mas não perde os laços, tá? Da parte sensorial, né? Tá certo? Por vários motivos, apesar de ele estar ligado, né? No liame continua, porque não dá para o outro espírito que está intercedendo nesse corpo, que eu perdi a parte sensorial, ele entrar no meu corpo e falar assim, agora é meu, vai embora, acabou. E ele ficar no teu corpo. Isso não existe. Isso aí é mito, isso aí é coisa de fantasia de Alfred Hitchcock. Isso não existe, né? Na realidade, a interferência que eu faço no espírito de outro espírito, no corpo de outro espírito, ele sabe o que eu estou fazendo. Ele está percebendo, ele está sentindo, ele está sabendo, né? Mas pode-se achar que não tem força, né? Pode achar que não tem capacidade. E tem, mas é a famosa, que todo mundo discute, a zona, já ouviram falar, é a zona de conforto. Tá? É mais fácil eu ceder do que lutar pelaquilo. Mas o momento eu vou ter que lutar, porque vai chegar um momento que eu serei obrigado a lutar por aquilo que me pertence. Né? Então, nesse processo, ele consegue entrar sempre através da glândula pineal, que é a principal glândula de conexão, né, cognitiva do espírito, que aí sim, o campo eletromagnético, o campo em volta dele, começa a penetrar nos chakras, né? Ou seja, quem comanda é a glândula, o meu comando, eu sou espírito intruso, o meu comando mental vai para a glândula pineal, né, para o encéfalo e assim por diante, né? O hipotálamo, que é o responsável pela... Aí ele vai lá e aí sim, o meu campo vibracional começa a conectar com o perispírito, o meu perispírito, apesar de desencarnado,
conecta com o perispírito do encarnado. Aí é uma acoplagem, não uma, como é que o pessoal fala, quando penetra no corpo? Incorporação. Incorporação. Não é uma incorporação, é uma acoplação, ou seja, ele acopla. Acoplar é uma coisa, acoplar é fazer assim. Incorporar é entrar. Ele não entra. Ok. Né? Vamos dar um oi aqui para o pessoal que está entrando. Olha aí, a Luz Divina esteja entre nós, a Delmira Santos, Urânia Trudes, Urânia diretamente de Iguape City. Oi, Urânia. Iguape City, exatamente. Tatiana Marques, seja bem-vinda. Maleocário, amor da minha vida, Maleocário, tudo bem? Chicão Marques Bersosa, Nilton Júnior, psicanalista 6, parabéns pelos esclarecimentos. É isso Obrigado, aí. meu amigo. Obrigado. E aí, assim, para o pessoal entender melhor, quem está assistindo, você deu uns exemplos. Vamos falar de Jim Jones? Opa! Né? Quem lembra desse caso do Jim Jones? O pessoal lembra, né? Isso aconteceu quando? Quando foi? 18 de novembro de 1978, 918 pessoas morreram num suicídio coletivo na Guiana Francesa. Esse tal de Jim Jones levou. O que tem a ver isso? Ele vinha fugindo. O cara assim, na nossa linguagem aqui, era um verdadeiro 171. Ele conseguia convencer todo mundo, vendia geladeira para esquimó. Né? Ele tinha um poder de persuasão imenso. Tá certo? Então, o que aconteceu? Ele veio fugir dos Estados Unidos, estava perseguido lá pelo tesouro, ele tinha vários tráfico de droga, criança, e assim por diante. Ele foi para a Guiana, ele fugiu porque lá ninguém o conhecia, e lá ele criou essa comunidade, né? E com a persuasão ele criou uma egrégora mental, né? Ou seja, um pensamento coletivo, que também não deixa de ser uma convulsão. Por quê? Porque ele era fanático. Como eu disse, o fanatismo é uma espécie de convulsão. Porque a gente acha que volto a falar para aqueles que estão chegando agora, todo mundo acha que convulsão, estou convulsionado. Olha, meu filho tem convulsão, minha mãe tem convulsão, eu tenho convulsão. A gente acha às vezes que convulsão é só cair no chão, né? E ficar naquele processo de até recuperação de vários motivos orgânicos, né? E aí acho que convulsão convulsão não é só aquilo que eu falei, o fanático, ele é um convulsionado. Ou seja, ele cria uma cristalização mental que apenas aquilo que ele acha que é o certo, né? Outra coisa, quer ver um momento de convulsão? Nossa, quando a gente tem chilique, quando a gente começa daquele piti, brigando com o marido, falando coisas irracionais, o marido até falando coisas irracionais para a mulher, até coisas que depois, quando ele respira, para e fala, meu Deus do céu, como é que eu fui capaz de falar uma coisa dessa? Primeiro, que nem verdade é, e segundo, para que eu fiz isso? Né? Aí a pessoa fala assim, mas isso aí foi os espíritos, né, que estavam lá e aproveitou o momento para brigar. Sim, mas ele me convulsionou. Ou seja, ele criou um campo, né? Ele criou uma cúpula, ele me trancafiou dentro desse campo mental que eles queriam. Ou seja, ele licenciou o meu direito de pensar. Mas isso voltando a falar, isso fui eu que permiti sempre. Sempre nós. Não existe, porque perante a lei universal... Mas e as crianças que você falou? Você falou que morreu um monte de criança lá. Vão morrer, não sei, centenas de crianças. Mas nesse caso... Mas a criança não tem ainda... Não, na realidade, a criança foi induzida pela mãe. A mãe estava junto, né? Porque não tinha criança sozinha. E mesmo que tivesse criança... você falou assim, a gente permite, mas as crianças às vezes não têm esse poder de decisão. Mas aí que tá. Não podemos esquecer que essas crianças, né, que morreram, eram crianças em corpo físico, mas eram espíritos, né? Okay. E outra coisa, provavelmente, como não existe... Eu vou falar para vocês, eu não tenho essa capacidade, né, de... Talvez, de pesquisa, eu possa descobrir, né, com pessoas mais competentes. Mas essas crianças tinham compromisso com aquele momento. Seja qual for, cada um tem o seu, a gente não sabe, né? Mas provavelmente muitas nem eram convulsionadas, né? Elas simplesmente estavam ali porque
nessa fase em que a criança está, ela quer ser amamentada, quer comer, quer não sei o quê, né? Ela quer atender às necessidades dela, né? Então, não sabe o motivo que foi. Mas o que ocorreu ali, a parte de falar em convulsionismo, foi justamente o fanatismo, né? Ele era fanático, tá certo? Dentro da verdade, fanático e interesseiro, né? Porque ele fazia isso por dinheiro. Por dinheiro, é. E aqueles que o adoravam, porque ali tinha 900 pessoas, muitos adoravam. Você vê, dos 900, quem se salvou, acho que foi 35. 35 pessoas se salvaram. É gente pra caramba, né, que morreu, né? Apesar que não foi 900, né? Porque teve gente que fugiu e tal, porque a partir desse pessoal que conseguiu fugir, é que eles descobriram o que estava acontecendo, né? Entendeu? Olha, a Delmira está falando uma coisa aqui, essa coisa da mitose pegou, mexeu com as pessoas. Porque na realidade é assim, tem gente que mente muito bem, mente perfeitamente. E tem gente que assume aquilo e já não sabe o que é verdade e o que não é. Verdade. Então ela está falando assim, ó, vamos ver o comentário dela. Meu Deus, quanto estou aprendendo mitose. Temos uma pessoa próxima na família, vai conseguir. Olha a confusão. Mas, Delmira, eu vou falar para você, é só você, ninguém tem, tá? É verdade, isso não acontece. Vamos analisar o caso, vamos analisar o caso da Delmira, porque isso é raro. Parece. Temos uma pessoa próxima na família que fala mentiras tão graves que envolve toda a família. Digo sempre que é doente. É algo surreal. Já tentei levar no tratamento. Ela vira bicho. Já falou até que é do sexo feminino. Já entregou metade do problema. Não admite. Me ajude, por favor. Como posso ajudar? Como é que você cura uma pessoa com mitose? Olha, é complicado. Você não vai curar ela nunca. Só para completar. É espiritual ou é psiquiátrico? Os dois. Aquilo que a gente fala, é os dois. Porque o espiritual, voltando a relembrar a todos nós, eu simplesmente, não é assim, não é de lá para cá, é daqui para lá. Diferente das comunicações psicográficas, né, que Chico fala assim, o telefone toca de lá para cá, e não daqui para lá. Então, no nosso caso, o telefone toca daqui para lá, né? Se eu crio um campo, eu pego o meu WhatsApp e ligo para vou ligar para o Zé. Ele me chamou, eu chamei ele. Então, nós, toda a nossa vida é baseado em pensamentos, sentimentos, emoções afins, né, com aqueles que não são afins. Então, é espiritual com certeza, porém, não é influência deles. É simbiose, é afinidade, é diferença, né? Então, nesse caso, a única forma de resolver esse problema só com ela. Ninguém vai conseguir curá-la, a não ser ela mesma. Não existe fórmula, não tem profissional. Tem sim profissional que consegue chegar à fonte do problema, tocar a lesão, fazer com que ela perceba essa lesão, né? E a partir daí ela querer ou não se curar. Eu costumo dar exemplo do diabético, né, que quer se curar porque diabetes é 600, quem tem a 600 a 500 é um problema sério. Você parece que está morrendo. Aí você vai no médico e dá um remédio milagroso, né? Você toma aquele remédio, ela vai de 600 para 90. Nossa, graças a Deus. Estou curada. Aí o que ela faz? Ela começa a comer mais chocolate, mais qualquer coisa que ela gosta, mesmo com remédio. Aí o que acontece? Vai ter que aumentar a dose, ou seja, o comportamento não mudou. Se o comportamento não mudar, você não se cura. Por isso que Emmanuel nos fala que nós não... Resumindo, né? Ele fala todo um... Porque tem gente que culpa os espíritos por isso. Não, a pessoa está completamente obsediada, por isso que ela está mentindo, o que ela fala não tem sentido. A pessoa está possessiva, não tem culpa. A pessoa está completamente possessiva, isso. Gente, e outra coisa, a gente estuda no livro dos espíritos, sabemos que começa assim, com uma influência, aí vem uma subjugação, sim, né? Depois uma obsessão. Para quem não sabe, são fases da obsessão. Que chega até a possessão. Mas para chegar na possessão não é assim, opa, vou te possuir. Não. São fases, né? Que nem na nossa escola. Como é que uma pessoa se forma engenheiro? Ela vai no fundamental, né? Ela passa por todo o processo. Assim por diante. Então, é um processo. No caso dela,
No caso, normalmente, as pessoas que têm esse processo de mitose, esses processos de até subjugação, esses processos de... O que acontece? Essas pessoas, né, nós, né, eu também sou assim, né, estou aqui nesse planeta porque eu também tenho esses problemas. Nós mentimos por 2 motivos. Todos nós mentimos, né? Só que quando a gente mente, a gente fala que é mentira branca, né, Zé? A minha mentira é branca, a dos outros é negra. Mentirinha. Mentirinha. A minha é necessária. O que acontece? A gente mente por 2 motivos. Por insegurança. Isso. Né? A gente mente por insegurança. Ou então a gente mente por frustração. Por que insegurança? Porque é mais ou menos assim. Eu sei que eu vou ser aquilo, eu tenho que falar. Sabe? Eu tenho que fazer a verdade. Mas se eu falar, vai criar um problema. Então é melhor mentir. Mas só que mentira, que você tem pernas curtas. Né? E uma hora vai aparecer. E aí você começa a mentir, da mentira, né? Você mente para cobrir a mentira que você mentiu. Isso é verdade. Aí depois a outra mentira, você mente a outra. Você vai fazendo vários nós na tua... Vai criando um nó, né? Porque é mais fácil chegar e falar a verdade, mas a gente não faz isso, nós não fazemos isso. E a outra é o quê? É quando você se sente uma pessoa completamente frustrada, que você, por erro, né? Porque é aquela velha história que Jesus falou dos talentos, né? Um talento 1 para um, 5 para outro e 10 para outro, né? Porque o meu talento, quando eu olho que eu tenho um talento, em vez de eu me concentrar naquilo que eu tenho esse talento, eu fico olhando que o outro tem mais do que eu. Então, a gente enterra o nosso talento. É assim que Jesus falou? Eu enterro o meu talento e fico olhando como é que eu faço para ter a quantidade de talento do outro. Só que não dá, porque cada um de nós temos uma missão. Né? É pessoal. Eu não estou falando missão de... mas peraí, a missão do Zé é administrar uma casa espírita? Eu também posso administrar? Não é minha missão. A minha missão é o contrário. A minha missão é aparar as minhas arestas, as minhas má tendências. Né? Eu estar do lado do Zé para aprender como não fazer as coisas erradas. Entendeu? Então, só que a gente não quer. A gente quer estar que nem ele. Só que a gente não é, porque o comportamento de cada um de nós é diferente. Né? Então, uma forma dessa pessoa... Uma forma de você que ajudar ela, Delmira, reze, ore por ela bastante, ore por ela, peça para os amigos espirituais que ajudem. Mas você falou que também é ajuda psiquiátrica. Em que sentido entra isso? Porque psicológica, né? Justamente o momento que ela quiser, porque não adianta levar... Tem que esperar ela dar uma abertura. Porque ela realmente precisa de uma ajuda psicológica. Por quê? Porque como ela está nesse processo, ela já cristalizou essa informação. Quando você tramitou, já está cristalizado aquilo, né? Você já está convulsionada, né? Ela já está convulsionada nas suas próprias mentiras. Olha como aparece. Por que pouco se fala em convulsão? Porque, na realidade, você fala assim, ela está possuída, ela está, né, obsediada. Porque é um processo, é uma derivação, né? É isso aí. Então, ore por ela. A solução é essa, não tem? Porque assim, eu vou falar aqui para o fumante, que me perdoe quando eu fumo, mas é assim, fala para o fumante assim, para você devia deixar de fumar. O cara fica bravo com você, parece que de propósito ele fumava um, vai fumar 2. Ele fica mais nervoso. Fica mais nervoso ainda. Então, quanto mais você falar para ela que ela está mentindo, que precisa de ajuda, mais brava vai ficar com você e mais vai se afastar. Entendeu? Então, comer pelas beiradas do prato. É difícil, não é fácil. Não é fácil, não. Não é fácil lidar com uma pessoa assim, né? E a gente está assim, a sociedade está lotada. Assim. Sim, nossa, nós estamos assim. O que tem de político assim também? Não, mas tem a verdade. Há muitos que estão na política que estão desse jeito porque já se convulsionaram nas suas próprias mentiras. Entende? E eu não estou falando de partido, não, gente. Nós estamos falando de pessoas. Por que a gente fala de político? Porque político está com o poder da mão. Né? Então ele se torna mais evidente. Mas existe político, existe atores, jogadores de futebol, né? Ou até não só jogadores, como atletas, né? Vamos falar assim, atletas, e também a parte da administração. Né? Falando em atores, a Delmira está completando aqui o seguinte, as mentiras são tão sem sentidos e mirabolantes que eu brinco sempre que a TV está perdendo uma autora espetacular. Então, para você ver como ela realmente precisa de ajuda, né? A Maleucar está dizendo que já se situou, né? Boa tarde, Zé Maria Newton.
Está falando aqui que está chamando o pessoal dela, né? Deve ser a filha também. E está falando que uma amiga dela desencarnou há 7 dias com glicemia a 700. Caramba, né? Ô, Newton, a Revista Espírita de 1859 fala de um caso muito interessante. Eu vou até colocar para o pessoal ver aqui, ó, os chamados convulsionários de Saint-Médard. Saint-Médard, é francês, e eles citam que eles têm algumas faculdades. Fala um pouquinho sobre isso, a faculdade de resistir a pancadas tão terríveis. Então, é isso que você comentou, né? Isso. Nós falamos sobre isso, que na realidade, sabe aqueles... Quer ver um exemplo, gente? Eu vou falar um convulsionário que hoje você vê muito pouco, né? Você via mais, né? Lembra aquele pessoal que andava no fogo, né? Que ele parava, ficava isso, e andava no fogo? A pessoa fala assim, ele está... ele está envolvido. Ele não está envolvido nada, ele está convulsionado. Então, peraí. Para aí. O pessoal quer entender o seguinte, o que é envolvido, convulsionado. Não, ponto espírito. Ok. Porque tem 2 tipos de convulsões, nós falamos sobre isso, né? Por exemplo, a possessão, né, que comentamos, é uma convulsão aonde o espírito, eu simplesmente não abandono o corpo, mas abandono a parte de sensação, né, do corpo, né? A parte cognitiva de sensação, eu simplesmente, por um motivo qualquer, eu viro de costa, né? O pai está espancando os filhos e a mãe vira de costa para não sofrer, né? Então é mais ou menos assim. Ou seja, quero falar, cada caso é um caso. A gente não tem que falar de um caso para todos, não dá. Cada caso é um caso. Então, só que esse caso é diferente. Por um conceito, né? Sabe lá qual o motivo que ele faz isso, para chamar atenção, para seja lá o que for, para provar alguma coisa. Esse espírito, o que ele faz? Ele simplesmente faz isso, ele convulsiona, ele perde essa parte cognitiva, né, da sensibilidade, né, a parte sensitiva do corpo, ele consegue fazer com que essa emoção desapareça, essa influência, né, das conexões desapareça. Como ele faz isso? Não sei, não me pergunte que eu não sei, mas isso é uma espécie de convulsão. O que eu sei é assim, que ele consegue, de alguma maneira, estar sob o controle do corpo, porém, a parte que vai para o hipotálamo, né? Que o hipotálamo é o que manda as comunicações lá. Levanta o braço, abaixa o braço. É o que espalha, é o que distribui. É o que espalha a informação. Não sei como, ele vai lá e rompe essa informação. Não sei como é feito isso, deve existir pesquisas sobre isso, eu não fiz, né? Posso até fazer para a mãe depois conversar sobre isso, então é um caso interessante, e que pesquisam também que são teses. Né? Tudo é tese, né? Hoje em dia, você pode pegar um grande conhecedor, aí vou dar um exemplo assim, Divaldo Franco vai falar sobre isso, não sei o quê, mas tudo é uma tese, né? Tudo é um preparo, é um início para que nós possamos refletir, porque isso vai muito além do nosso conhecimento. Essa Revista Espírita de 1895 fala também o seguinte, desses convulsionários, a faculdade de resistir às pancadas tão terríveis que os corpos deveriam ficar esmagados. Olha que coisa assim. Aí ele resiste até a pancada a ponto que podia quebrar um osso. Exato. Aí vamos falar sobre magnetismo, gente. Magnetismo. Isso, magnetismo, porque, André Luiz, a palavra certa, perdão, Kardec, a palavra certa hoje do magnetismo seria energia. Porque eles só tinham essa palavra na época, né? Tinha. É que nem água fluidificada. Eles só entendiam fluidificado na época, mas a gente sabe que a água é energizada. Antigamente, naquela época, em 1800, ou era fluídico ou era sólido. Eles conheciam água, o gelo, né? Que era solidificação, né? Existia a água que era fluida. Só isso. Então, eles falavam fluido, mas na realidade não é fluido. Né? É magnético, ou seja, o próprio hoje fluido magnético, né? Já falo, não é fluídico magnético, é energia magnética. Nós temos várias forças, força atômica, força forte, força fraca. Hoje já se divide-se o átomo. Naquela época, há um tempo atrás, há 10 anos atrás, 20 anos atrás, o átomo era indivisível. Acabou. Hoje não, hoje já sabemos que nós dividimos o átomo. Há partículas tão nânicas, ou seja, tão pequeninas, né, que ultrapassam o nosso corpo, ultrapassam a Terra e vão embora. Então, existem os neutrinos, né? Eu vou falar com você, mas tem tantas outras informações que caiu por terra tudo que estava lá atrás. É que o espiritismo, a gente é muito ainda
me perdoe, mas dogmáticos, nós somos ainda. Então, uma coisa não pode mexer, não pode. E você tentar entender a coisa, você não está ofendendo ninguém, né? Porque nós não estamos negando que existe o fluido vital. A gente não está negando que existe, né, essa parte de fluido magnético, não estamos negando. Só simplesmente estamos reconhecendo que não é um fluido, né? Que é uma energia magnética que faz tudo aquilo. É muito simples, não vai mudar a ideia. O conteúdo vai ser o mesmo. O fato de você mudar uma palavra, você não pode mudar a ideia. Né? Exatamente. Mas você não pode negar uma coisa que existe. Exatamente, né? exatamente. Entendeu? Então, o que acontece? Essa energia, vamos continuar falando vital, né? Para não criar. Para chegar naquilo que estávamos falando. Então, o fluido vital, o que ele faz? Ele cria um campo eletromagnético à nossa volta que não atinge os órgãos. Ok. Entendeu? É como nós temos isso, sabe onde nós temos isso? Na Terra. Nós não temos a gravidade? Gravidade. Não temos gravidade. Isso. Então, exemplo. Por que a Lua não bate na Terra? Por quê? Porque nós temos a energia eletromagnética que a Lua expulsa e a Terra atrai. Aí ela vem assim, ó, até o momento que uma, né, nem vai para cá e nem vai para... Então, acontece... Espero que não mude isso, né? Não é. Só se um dia a Terra perder a força magnética dela. Exatamente. Né? Mas isso talvez até aconteça daqui a 50 bilhões de anos, porque, né, o Sol... Que tem uma hora que esgota, né? Esgota, entendeu? Então, por isso que é o que aconteceu com essa menina, Zé. Que ela quadruplicou a força dela, por quê? Porque... Com esses convulsionários também. Sim. Né, que resistiram por causa dessa... Porque existe esse campo... Agora, ela falou mais uma coisa aqui, ó. De falar línguas ignoradas, ou por elas esquecidas. Sim. Aí já estamos sob a influência de espíritos, né? Porque quando você está convulsionado, se eu estou permitindo, né? Se eu estou permitindo que o espírito acesse a minha glândula pineal, ele pode falar línguas diversas, né? Se ele não precisa ter aquela mediunidade de xenoglacia. Não precisa ter. O convulsionado não necessariamente precisa fazer... mas aí que a gente fala, todo mundo é médio. Nós temos essa capacidade, né, de desenvolver a mediunidade ostensiva, mas também nós podemos acabar permitindo que socorra por uma negação. Isso. Né, vamos explicar o que é uma mediunidade de xenoglacia. Xenoglacia é a capacidade que o médium tem de falar em várias línguas. O que aconteceu quando aquele Pentecostes, né? Foi. Bíblicos, né? O Pentecostes foi aquela quando 50 dias depois de Jesus ter encarnado, aí os apóstolos falaram várias línguas, porque quando Jesus ficou famoso, porque assim, hoje em dia, eu sei o que está acontecendo um segundo depois, né? Naquela época, levava meses. Né? E quando ouviram falar fora da Samaria, fora da área de Jerusalém, onde Jesus esteve, naquele local. Então, o que aconteceu? Quando chegou os povos lá embaixo, que tinha um homem, um Messias que curava, o pessoal começou a fazer um verdadeiro romaria para Jesus, né? Mas é de vários povos, de várias línguas. Aí eles foram, quando chegaram lá, tiveram a péssima notícia que Jesus tinha se encarnado. Aí, só que ninguém falava com ninguém. Você imagina um cara dos Estados Unidos que ninguém fala inglês, chega aqui com a gente aqui, aí ficou tudo falando, ninguém falava nada, ninguém entendia o que está acontecendo, ficou uma bagunça danada. Aí os espíritos da época, né, aproveitou aquele momento, falou, opa, já que juntou, vamos usar a fome porque eu vou vontade de comer, ou seja, vamos passar para essas pessoas uma evangelização aqui agora. Aí pegou os apóstolos, que tinham mais capacidade, e o inspiraram, e eles começaram a falar várias línguas, não só dizendo que Jesus tinha se encarnado, como também começaram a falar a proposta de Jesus. Né? Então, ali já houve uma evangelização. Né? Agora tem outras características que eu estou colocando no ar agora, para a gente até já ir para a parte final, né? Uma delas é essa aqui, ó. Desdobramento extraordinário da inteligência. Sim. Eles chamam de desdobramento. Desdobramento. E eles fazem leitura do pensamento. Eles leem o pensamento. Explica isso. Como é que pode? Na realidade, todo mundo pode ler o pensamento. Sabe por que a gente pode? Às vezes, eu tenho certeza que já aconteceu com vocês isso. A pessoa está, sei lá, na cozinha, sua mulher, seu filho, e você ouve ele falando com você. O que foi que você disse? Eu não disse nada. Eu tenho certeza que isso aconteceu com você.
Por quê? Porque o pensamento ele não só é uma energia, né, como ele também tem forma. E o que acontece? Essa comunicação, quando eu penso, essa energia se expande. E ela vai se expandir, vou dar um exemplo para vocês entenderem. Existe uma piscina, tá? E uma piscina em cima é a minha. Aí embaixo, tem cima uma madeira, assim, tá? Um andar. O andar é uma piscina, outra piscina embaixo, eu estou na piscina de baixo, né? E a minha esposa precisa de cima, por exemplo. Se ela pensa, digamos que o pensamento seja água, se ela pensa, ela vai encher, vai transbordar, né? Mulher pensando transborda. Mas vai transbordar, tá certo? Mas se tiver um furinho nessa piscina, tá certo? E esse furinho cair, mesmo que eu não esteja verbalizando, esse pensamento vai pingar, e eu falo, o que foi que você falou? Eu não falei nada com você. Ou seja, é isso. A gente, quando pensa, a gente emite ondas. Se eu, de repente, estiver permitindo, de alguma forma, que essa energia seja captada, não pelos ouvidos, mas pelo todo, né? pela pineal, eu ouço a pessoa. Então, quando eu me desligo do corpo físico, né? Quando eu digo do corpo físico, eu tenho essa capacidade de, se for possível, ouvir, não com os ouvidos, mas com a comunicação vibracional. Jesus conversou com Publio Lento, que hoje é o nosso Emmanuel, na época, há 2000 anos, quando eles se encontraram, sem falar uma palavra. Entendeu? Na espiritualidade, nós temos hoje... Eles fazem isso, né? Eles conversam. Sim, eles conversam, é lógico, os espíritos mais elevados. Os mais elevados. A gente ainda fala, a gente desencarna e fica falando, tanto é que fica bravo, né? Porque às vezes desencarna, não sabe o que desencarnou, fica falando com a mulher, mas não responde, acha que está comigo, está brava comigo. Né? Então, tem esse processo, às vezes, que aí vai depender, né? Sabemos todos que vai depender do grau de conhecimento e elevação. A Urânia Truz está falando aqui, ó, meu pai costuma falar francês, alemão e espanhol. Ele está convulsionado ou é mediocridade, lembrando que ele tem Alzheimer? Não, seu pai está falando das línguas que ele conhece. Lembra, nós somos espíritos milenares. Muitos de nós, inclusive, que nós estamos aqui hoje, viemos da França. Lembra que quando Kardec foi reencarnar, o nosso querido governador espiritual da França, São Luís, né, pediu para Ismael que falasse com Jesus para autorizar uma gama de espíritos que viesse da França para cá para poder dar uma limpada na psicosfera. E Jesus autorizou. Então, muitos de nós estamos aqui, nos filiamos aqui. Tá certo? Então, e nós estamos transitando, nós transitamos pelo planeta de acordo com as nossas necessidades evolutivas. Quantos de nós não saímos daqui hoje e fomos trabalhar fisicamente na Itália, na França, e assim por diante, né? Na China, com a nossa querida amiga lá, entendeu? Com uma tarefa maravilhosa, tá certo? E nos vinculamos com eles, aí nós voltamos para o Brasil, tá certo? Só que quando reencarnar, talvez, como opção dela, fala assim, olha, eu quero continuar meu trabalho. Ou não, aí depende, né? A gente pede. Porque a reencarnação, ela não é obrigação. A reencarnação não é obrigação. É um direito que nós temos divino. E nós escolhemos. Não significa que a gente vai ter o aval. Né? É isso aí. Em 1986, escuta essa história. Eu viajei para a Europa junto com a minha mãe e com meu pai. Nós estávamos numa viagem muito longa, somos mais de quase 2 meses, 1 mês e pouco. E estávamos no final da viagem, resolvemos encerrar em Portugal. Estávamos em Lisboa, e em 1986 foi uma época em que aquele pessoal que era colônia de Portugal, eu não lembro agora, acho que era Uganda, eu não lembro qual foi, que fala a língua portuguesa. Uganda. Língua portuguesa. Muitos foram para Lisboa. E os hotéis estavam lotados deles. Ali, estavam sendo acolhidos pelos portugueses, entendeu? Minha mãe estava já muito cansada da viagem, ela acabou recebendo uma entidade numa língua totalmente diferente, num dialeto. Depois foi explicado que era um dialeto deles e que aquele espírito queria escrever uma carta para poder passar para eles, mas
praticamente foi impossível isso. Isso foi o quê? Isso sim, é uma envolvência, é um espírito. Ela foi É uma mediunidade de xilografia. O que acontece? Ela, porque eles precisavam se comunicar, né? Utilizaram ela como ferramenta, tá certo? Ela tinha essa capacidade, né? Ela tinha essa capacidade de comunicação. Mas certa vez, Chico nos falou o seguinte: tinha uma língua, eu não lembro qual foi agora, tipo, confesso que eu não lembro qual é, que Chico, ele tinha essa capacidade de falar várias línguas. Ele escrevia várias línguas. Inclusive, ele escrevia ao contrário. Né? Ele escreveu em inglês ao contrário. E de volta também aconteceu isso. Inglês é ao contrário. Porém, tinha uma língua, um dos espíritos que queria fazer a comunicação não conseguia se comunicar com o Chico. O Chico não conseguiu. Por quê? Aí, não sei se foi Emmanuel ou o próprio Chico, provavelmente Emmanuel explicou o seguinte, que para que eu possa ter esse processo de tradução, né, eu tenho que conhecer a língua. Lembrei agora, não é Uganda, Angola. Angola, tá? É verdade. Eu tenho que conhecer a língua. Porque se eu não conhecer a língua, eu não tenho conexão de conhecimento com esse espírito. Entendeu? Então, se a pessoa, sua mãe, teve esse conhecimento, é porque ela tinha... Tem tudo a ver. Primeiro que ela recebia uma preta velha, e a mãe Joana, que iniciou o trabalho aqui no Ceará, a mãe Joana sempre falou que era de Angola. Ela sempre explicou, meu trabalho é em Angola, eu pedi para vir aqui para desenvolver essa tarefa, e ela explicou isso no último dia de desencarne da minha mãe, um dia antes, aliás, que ela estava no hospital, que agora, a minha mãe, quando estivesse preparada, ela ia fazer esse trabalho lá em Angola também. Sim, tá vendo? E que ela levaria ela para fazer esse trabalho em Angola. Então, provavelmente, já deve ter uma conexão. Esse dialeto deles já devia existir. Já tinha contato. Ah, interessante. Isso aí é interessante. A Urânia está falando aqui, ó. Sempre achei que era isso mesmo, porque somos espíritos que reencarnamos várias vezes. Fica tudo registrado no nosso perispírito. A gente não perde essas informações. Como o cérebro está doente, ele deve acessar alguns registros do passado. E você pode perceber que quando a gente está com alguma doença, um Alzheimer, alguma coisa, Alzheimer, né? de vez em quando a gente abre um pacote lá de trás e vem alguma informação nova. Não é isso? É verdade. Porque, sabe por que isso acontece, Ana? Porque aqueles lóbulos que são o comando do nosso agora são queimados. Então, a conexão, quando seu pai fala de alguma coisa do seu passado, pode ser uma coisa bem antiga, ele não está passando ele pode até passar pelas amígdalas cerebrais, né? Porque são elas que fazem essa seleção, digamos assim. Ele pode passar pelas amígdalas cerebrais, mas ela não vai encontrar ressonância no cérebro, porque não tem. As memórias estão queimadas, é como um HD de computador. Se você queimou uma memória de computador e você botar um pendrive, se existe algum programa, ela consegue ir, senão ela para, ela não vai, porque não tem muita informação. Então, como nós somos espíritos, né, e o nosso corpo é uma roupagem, dentro da necessidade, ele quer falar alguma coisa, ele fala com aquilo que ele tem, né? Então é importante. Seria bom, quando ele falar, talvez você gravar, para depois traduzir, né? Para poder ver, no caso, qual é a mensagem que ele está passando. Isso é interessante. Coisa que eu não pude fazer no hotel. Sim, né? A gente foi pego de surpresa, Ela estava meio febril, já estava cansada, a viagem foi muito longa, e não deu. Não deu para. Mas engraçado, ela estava no estado febril. E isso facilitou a comunicação. Facilita, por incrível que pareça, facilita a comunicação. Porque o que interfere hoje em nossas vidas? É a nossa consciência, né? Nós temos o inconsciente, que traz toda a nossa, né? Nossos bens, maus, nossos dois pitbull, né? E temos a consciência, que é o que eu percebo, que eu passo, que eu decido. A partir do momento que você interrompe o consciente, o inconsciente toma domínio. Ele vai lá e começa a trabalhar. Então, hoje em dia, como antigamente, eu já dei azar, né? Mas na nossa época nós temos isso, começou a falar, vai lá rapidinho. Naquela época não tinha. Aí começa a gravar o que está falando, seja visual, grava,
para depois tentar traduzir, que pode ser uma coisa Na interessante. situação, meu pai não entendia nada, quem estava mais assim próximo à minha mãe era eu, né? Meu pai só dava uma risada, falei, o que está acontecendo aqui? Eu não estava entendendo Mas nada. era em português que ela falava? Dialeto, não. Dialeto da língua deles mesmo. Era uma língua nativa, e depois, algumas palavras, eu conversei com o pessoal lá embaixo, tem a ver com o dialeto deles. Olha, tá Era um dialeto deles lá, de angolês. Eles têm o angolês, Mas, né? então, mas Parece ele- que tem 7, se não me engano, alguém possa me corrigir, tem 7 dialetos lá dentro de Angola, né? Em algumas regiões de Angola. É porque eles foram muito... E eles foram, quando depois eles Lembrar, né? se desmembraram de Portugal, né? Não sei por que alguns angolanos foram para lá, foram levados para lá e ficaram nos hotéis. Então, muita gente estava... Era muito angolano. Você entrava no hotel, estava cheio de angolano na parte de baixo lá, eu não sei qual era o problema, nem lembro na época, mas eu sei que era em 1986. 1986. É isso. Ela está falando aqui para a gente encerrar, olha lá. Por isso que sempre presto muita atenção no que ele fala, pois posso sempre descobrir algo sobre as vidas anteriores dele. É isso. Isso aí, minha amiga. Basicamente, Faça isso. Faça isso. basicamente é isso. E nós vamos lá para o final agora, né? Bora. Deixa eu só tirar aqui a mensagem. Vou fazer a prece para a gente. Bora. Lembrando para vocês hoje quem é? Professor D'Alessandro, às 20 horas. Hoje temos nosso Evangelho no Lar com Beni Coquito e Newton Júnior, às 18, todos os dias. Final de semana vai ter também. Não tem, todos os dias vai ter. Cara, esse cara me explora. Todo dia tem que estar aqui. Vai ter que vir aqui, não tem jeito. Não tem jeito, cara. Tá? E às 20 horas, o nosso querido D'Alessandro falando, o livro Voltei, ao capítulo... Imperdível, né? Capítulo 5, parte B, se não me engano, né? Não lembro agora direito. É muito bacana. Segunda-feira, Maurício Zominani falando na segunda parte do livro, porque o livro do Paulo Estevam é dividido em duas partes. Ele vai iniciar a segunda parte do livro. Eu acho que ele está na última, né? No último item, depois vai iniciar a segunda parte do livro Paulo e Estevão, tá bom? E terça-feira, Nosso Lar, com o nosso querido Henrique Botaro. Não aprende quem não quer, né, Zé? Não falta estudo, né? Você pode simplesmente não ver, tá? Mas um dia você pode ir lá, vai lá, acessa. Eu vou falar, poxa, eu não entendi esse capítulo. Você vai lá, acessa, a pessoa explica para você. E a vantagem é essa, se você perder no horário, tá gravado, é só lá, né? E é engraçado que você vê, às vezes você pega poucas pessoas assistindo naquele momento, aí daqui a 2 semanas você vai ver, já tem mais, não sei, 400, 500 pessoas. As pessoas acabam acessando e acabam assistindo. Por quê? Porque você acaba se interessando pelo livro. Aliás, a intenção é essa, gente, é que as pessoas se interessem em ler os livros espíritas, de conhecer. A Maria Cardo está falando uma coisa interessante aqui, ó. O Chuali é o dialeto mais usado em vários países da África, alternando com inglês, francês e português. Eu não sei se é esse, viu, Mara? Eu lembro de algumas palavras do dialeto, muito complicado. É uma coisa que falava assim toda hora, né? Assim, meio picado. Eram palavras totalmente separadas. Realmente era uma língua. E aí depois a gente conseguia entender porque ele repetia e ele fazia assim. E a gente, na época, não conseguia entender. Eu tinha 15 anos. Eu não conseguia entender por que ele fazia. E aí depois foi explicado. A família dele estava lá embaixo e ele queria mandar uma mensagem. Família. E aproveitando da médium naquele momento, que era minha mãe. Conseguiu, será? Não sei. Não tivemos... Deve ter conseguido. Difícil, porque meu Foi pai... psicografado? Foi psicografado? Ele não conseguiu, ela não conseguiu, nós não permitimos. Entendi. Nós não permitimos. Ah, Porque não estávamos entendendo. não tinha ideia, né? Imagina, você está numa viagem. E ele ainda está daquele jeito doente. Eu com 15 anos, eu também não tinha essa experiência toda, né? A Agnes Estrela está falando aqui, muito intensa a programação de Sera José. Parabéns pelo lindo trabalho. Normalmente eu vejo depois também. Que lindo, a Maleucaro está falando. Linda é você, Maleucaro. Linda é você, linda, maravilhosa. Gente, vamos lá? Vamos encerrar? Faz a prece? Vamos. Bom, mas agradecemos aos nossos amigos espirituais mais uma vez por nos permitir essa reunião, agradecendo a você que está aí conosco, está sempre participando, colaborando, mesmo que não mande nenhuma mensagem, mas essa energia chega até nós, chega a essa equipe. Somos todos uma grande família espiritual que estamos nos reencontrando para nos ajudar uns aos outros. Porque
Deus ajuda os homens através dos próprios homens. Que tenha sido feita a vontade do Mestre querido, que os nossos amigos espirituais possam estar sempre conosco, nos ajudando a seguir a nossa trilha, e que nossos tropeços, nós possamos observar por que tropeçamos, que obstáculos é esse, e por que está ocorrendo, sem nenhum tipo de indignação, mas sim tentando avaliar o que está acontecendo. Que essa energia maravilhosa que recai sobre cada um de nós e sobre os seus lares possa desintegrar todos os miasmas, energias deletérias, formas de pensamentos negativas, e que as paredes ficam impregnadas de luz. Muita energia de paz, harmonia, saúde e prosperidade. Para que essa energia captada que está possa abastecer todos os lares, sejam nós, seres humanos, ou nossos animais, nossos vegetais, fazendo com que toda essa semana seja uma semana de muita alegria, muita paz e muita saúde. Que assim seja. Muito obrigado pela participação de vocês. Continue nos assistindo. A gente gosta muito dessa interação. Que Deus abençoe, que vocês tenham um final de semana de muita tranquilidade, muita serenidade. Não esqueçam dos nossos tratamentos, acompanhem, a gente precisa de vocês para prece, não é só para, né? Não é só para receber, a gente precisa dessa energia da oração, da prece naquele momento. Quanto mais pessoas fazendo prece, mais essa energia, esse canal de energia vai aumentando cada vez mais, tá bom? E não só as pessoas que estão sendo falada nesse grupo, essa energia que é o ectoplasma, né? Todos nós sabemos, ectoplasma, ele fica plasmando ao nosso lado, aí os nossos amigos espirituais, junto com as correntes médicas, os enfermeiros, vão lá, pegam esse ectoplasma, faz um filtro e leva para os hospitais. É isso que eles fazem. É isso que é importante. E outra coisa, dia 2 de agosto, né, José? É isso que eu ia falar agora. Então manda aí. É isso, dia 2 de agosto, com calma, 60 pessoas, estamos reiniciando as tarefas, graças a Deus, reiniciando as tarefas do Seara José. O do Ismênia também está começando agora dia 2 de agosto, às 20 horas. As casas estão começando a funcionar. As boas notícias. Só que são 60 pessoas, o Seara de Jesus, por exemplo, comporta 50. Mas aqui dava para colocar 60. Mas, se você não pudesse, vamos imaginar que fechou, vai ser filmado e gravado, e nós vamos colocar no ar para vocês, tá? Todos vão poder assistir. E a primeira palestra é uma pessoa muito impressionante. É sensacional. Quem é essa pessoa que vai dar a primeira palestra na volta do Seara José? Adivinhe quem? Vamos lá, eu dou R$100 para quem descobrir. Adivinhe quem vai dar a primeira palestra do Seara de José no retorno à casa? Eu tenho certeza que todo mundo sabe. Eu não vou nem falar. Eu não vou falar, tá bom? Mas vocês já sabem quem é. Tá dando até risada aqui. Já entregou, porque você botou no net. Tá bom, gente? A primeira palestra, já tem palestras marcadas. Por enquanto, só a segunda noite. Depois vamos começar com calma, voltar à segunda tarde, depois a terça. E aí, sim por diante, as coisas vão acontecendo. O Oswaldo falou que é Raimundo Newton. Raimundo Newton. Eu parecia o Chico Alisa agora. Raimundo Newton. Newton Júnior. Parece, né, que o pessoal não sabe. É isso aí, pessoal. Gente, muito obrigado. É bom dar risada, né? É bom a gente se divertir. Tudo bem, eu lembro dele. Você como é que é? Boa música. Não, bom humor. Boa espiritualidade, boa música e bom humor, né? E bom humor. É o bebê. Não, é o BBB. Isso. Mas do bem, do bem. Boa música, é bom humor, boa espiritualidade e boa música. É uma coisa assim. É isso aí, pessoal. Fiquem com Deus. Um beijo para ele. Beijo, Coquito. Um grande beijo. Juntos sempre. Fiquem com Deus. Tchau, pessoal. Tchau. Núcleo de Estudos da Doutrina Espírita. Apoio Panificadora Pinheiro Machado. Farmácia Ativa, Tâmega, Turismo e Seguros, Securserve, Corretora de Seguros, Íntegra Empreendimentos Imobiliários. Gostou do nosso conteúdo? Acessem nossas redes sociais.